E aí, gente, como é que vocês estão? Não sei como chamaremos esse quadro ainda, mas o que a gente vai fazer aqui hoje é testar um truque que tá super bombando aí na internet. Só passa isso no meu TikTok o dia inteiro e trazer pra vocês dois truques que eu usava na minha vida, que eu parei de usar. Eu não sei porque, eu achava os dois muito bons, tem muitos anos que eu não faço. E aí eu vou fazer novamente e a gente vai ver se a gente gosta aqui ou não. Primeiro, comprei um soro fisiológico. Um grandão aqui. E para falar do soro aqui hoje, gente, eu li vários artigos de dermatologistas falando sobre a questão dos benefícios do soro para a pele. Muita gente me perguntava antigamente, quando começou a se falar de Fix Plus, de brumas para o rosto e tudo mais, se poderia substituir por soro. E hoje em dia, já que a gente já tem vários estudos e tem não sei quantas brumas, inclusive muito mais acessíveis, né? Porque alguns anos atrás só tinha da MAC e de algumas marcas muito conhecidas e caras. Era um produto que não era muito acessível e muita gente usava o soro, inclusive eu. E aí hoje, para falar para vocês aqui, eu li vários artigos, como eu falei para vocês, e vou falar sobre algumas questões. Eu vejo muita gente falando que ele ajuda a controlar a oleosidade, rugas, blá, blá. E sobre tudo isso, os dermatologistas que eu li de artigos científicos, nenhum deles diz que tem ação comprovada. Mas o soro, ele tem um poder calmante na pele e ele hidrata sim. Não hidrata super potente, inclusive vários dos dermatologistas que eu li falam que hidrata muito pouco, mas hidrata a pele e ajuda a acalmar. Então não é um produto que eu uso antes de começar a maquiagem. Por quê? Porque eu acho que não vai fazer muita diferença na sua pele. Acho que você pode continuar a sua rotina ali, hidratando e tudo mais, mas é um produto que funciona muito, muito bem para finalizar. Quando você tiver já com a pele completamente pronta, vou até botar no meu borrifador aqui. Depois que você preparou sua pele, passou base, corretivo, pó e tudo mais, e quer tirar aquele efeito do pó. Ele vai funcionar super bem ali por cima, porque ele não é água, tem sais minerais aqui na composição, e ele vai ajudar sim a tirar todo aquele efeito do pó. Vai fazer a maquiagem durar mais? Não vai fazer a maquiagem durar mais, porque ele não tem nenhum efeito de fixação. Inclusive, tem várias pessoas que fazem, né? Teve uma época que bombou aqui no YouTube, misturar o soro com outros ingredientes, acho que era glicerina e algumas outras coisas, para transformar ele no fixador mesmo. Mas eu normalmente uso essas brumas no final para tirar o efeito do pó. E daria perfeitamente para substituir pelo soro, tá? Então tá aqui a primeira dica, gente. Quer um produto barato para finalizar sua make, tirar aquele efeito do pó, dar aquela sentada, sabe, aquela juntada em tudo, inclusive dar aquela reavivada no iluminador, passa o soro, que vai super, super bem, tá? Eu vou passar aqui no início só para exemplificar, porque eu quero vir cá próximo. E sem contar que o soro não vai ter malefício nenhum, porque ele é uma substância super reconhecida pelo nosso corpo já. Ele tem uma grande similaridade com a lágrima, com o suor. Então, seu corpo vai reconhecer muito rápido e vai dar aquela acalmada na pele. Outra dica muito legal com soro é passar ele gelado aqui na região dos olhos, que vai ajudar com a olheira, né? Com a constrição dos vasos ali. Agora, vamos à segunda dica, que tá assim, explodindo de bombar em tudo quanto é lugar. Que é pegar um pó compacto assim, misturar com soro, na verdade, elas molham o pincel aqui, passa e vira um corretivo. E o que a gente vai fazer aqui hoje é passar desse lado o pó normal, sem ser essa dica, e aqui com soro. Agora a pele seca e hidratada, eu já tinha hidratado antes, tá? Desse lado de cá, eu peguei esse pó da Bruna na cor 30 para passar o pó normal. Esse pó já tem uma cobertura absurda. E a gente vai ver se passando normal ou passando fazendo essa dica dá na mesma, né? Porque esses negócios do TikTok, gente, eu vou dizer pra vocês, desconfio demais. Que é o lugar pra ter edição, viu? Ó. Já tá cobrindo. Tô pegando com o pincel de esfumar. Porque todo mundo que eu vi fazendo esse truque tava usando o pincel de esfumar. Aqui no caso ficaria mais legal, inclusive, pra manter a cobertura, obviamente, com esponja, né? Mas como a gente tá testando o truque. Inclusive, a gente já fez até esse quadro aqui, né? Testando o truque aqui. Ó. Esse pó, ele tem uma cobertura. E fica com um acabamento bem bonito, ó. Cobriu. E se fosse com a esponja, como eu falei pra vocês, cobriria mais. Agora eu vou fazer o que as meninas fazem lá. Elas molham o pincel com soro. Pega algum pó desses que tem a cor. E diz que vira um corretivo. Gente, eu falo pra vocês, ó, vira meio que uma pastinha, mas eu tô olhando aqui perto, tá com acabamento feio. Vou molhar mais. Olha como ficou o pincel, ó. Bastante produto, ó. Chega, ficou duro o pincel.
Eu falo pra vocês abrir o olho nesses vídeos editados do povo, que o povo dá pausa, edita o vídeo. Olha o acabamento horrível que ficou aqui. Olha o tanto que oxidou o pó. Deixa eu dar uma esfumada aqui na beirada, onde oxidou. Pressionando pra ver se a cor fica. Pressionar aqui embaixo, pegar mais produto. Já tá saindo o nome da Bruna aqui, tanto produto que eu peguei. Gente, achei a maior palhaçada. Olha aqui. Olha o lado que eu passei só o pó. E olha o lado que eu passei o pó molhado com soro. Qual você gostou mais? O pó molhado com soro criou uma super textura, tá? Que às vezes no vídeo, eu não sei se vocês vão ver. Mas como a gente tá filmando em 4K, acho que dá pra ver, né? Porque quando filma com o celular, dá um blur. E esses vídeos do Instagram, elas conseguem colocar filtro, blur e tudo mais. Ó, olha o tanto de produto que eu passei. O pincel duro que só. Ó. Olha o olho com essa dica. E olha o olho só com pó. Quando eu vi esse negócio, eu cheguei até por um instante a achar que ia funcionar. Mas realmente, gente, ele já é um pó com cobertura. Eu vou pegar uma esponja. Peguei aqui uma esponja, não achei uma esponja de pó. Mas, ó, esse lado que eu passei o pó só com o pincel de esfumar já ficou mais bonito que esse. Gente, olha que horror quando o pó secou. Aí você fala, você passou muito produto. Se eu tivesse passado menos, eu não tinha cobrido nada. E o povo fala que tá tipo criando a base da Kat Von D, que a gente já fez resenha aqui. Vou pegar uma esponja seca, pegar esse pó e vou aplicar assim, ó. Gente, olha aqui a cobertura. Olha só o pó, a cobertura que ele tem. Isso porque a pele tá sem nada, né? O pó adere melhor se tiver um produto por baixo. Mas, ó, gente, enfim. Se fosse menos produto, também não tinha cobrido nada. Aí passa mais, o pó vai secando, ó. Ó como não adere nada. Saiu tudo, ó. Com o pincel. Eu sinceramente achei essa dica uma furada. Vários de vocês mandaram eu testar. Achei péssimo. O pó já tem cobertura, não vejo por que molhar com soro. Pega esse aqui, se você tiver passado o hidratante por baixo e ele for mais molhadinho, já vai dar uma grudada melhor no pó aqui. E ó, já teve uma cobertura, já deu uma camuflada na minha olheira. Esse lado de cá ficou horrível. Acho que dá pra ver aqui, ó. Virou uma pasta quando molha, tá vendo? Mas não vira uma pasta uniforme, porque o produto, na sua origem, é um produto em pó. Então, ele não vai ficar uma pastinha, sabe? Igual o produto da Kat Von D. Não é porque molhou que ele vai ter aquela textura. Tem uma textura bem empomada, aquele produto da Kat Von D. Vou até tirar desse olho aqui, que senão a gente não vai nem conseguir testar a próxima dica aqui. De tão feio que ficou. Olha como o pó camuflou sozinho. Tá vendo? Nem precisava molhar. Vou passar aqui no outro rosto também. No outro rosto, no outro olho. Pegar a parte só que tá seca. Olha o tanto que esse pó cobre. Gente, pega o pó seco, não vai nessa moda aí, não. Você vai se estrepar, esse negócio vai secar na rua, você vai ficar com a cara toda craquelada. Já deu uma camuflada. Agora eu vou curvar os meus cílios, porque eu vou testar um truque que eu usei por muitos anos. Não sei se gostarei mais, se ainda gosto. Porque a gente vai mudando o gosto das coisas que a gente gosta. Comenta aqui que truque que você viu por aí, que você achou meio suspeito, que você quer que eu teste, que eu vou testar também. A gente já trouxe outros, na verdade, né? Eu sou muito doida, gente. Trouxe o do blush e trouxe algum outro truque aqui. Comenta alguma coisa que você tem visto, que você quer saber se funciona pra gente testar aqui. O próximo truque... Deu uma coçada aqui no nariz. Graças a Deus tem a rinite, mas deu uma coçada aqui. O próximo truque a gente já usou muito aqui no canal. Há muitos anos atrás. Quero ver se alguém que tá aqui ainda lembra. Desse lado aqui, eu vou passar só uma camada assim da máscara. Porque eu quero justamente comparar a diferença que dá. Só a máscara e com esse truque. Ó, passei uma camada normal. Na verdade, passei. Vou passar do outro lado também. Ó. Aliás, essa máscara é maravilhosa, que é a Super Filme da Vult, ó. Olha como ela fica bonita, gente. Uma camada só. E se você tá assistindo o vídeo e você ainda não se inscreveu, gente, se inscreve aí no canal. Que tem um monte de conteúdo legal. E a gente vai ter vários desapegos pros inscritos aí. Umas surpresas que eu estou preparando. Ó, aí o que eu fazia antigamente? Quem lembra, por favor, comente aqui. Eu pegava um pó solto. Tem que ser solto. Ou se você tiver só esses compactos, eu raspava também. Pego o pó e eu colo aqui. Marina, esse pó vai cair no olho, gente? Gente, só você fechar o olho. Igual quando você passa pó solto no rosto, também cai no olho, gente. Queria dizer nada não, mas cai. Até na boca da gente entra. Então, fechou o olho e passa pó em tudo aqui. Ó. Vai ficar bem branquinho. Gente, eu fazia muito isso. Toma aí o cuidado pra não cair no olho, mas é igual eu falei pra vocês. Quando a gente passa pó no rosto, sempre cai no olho, na boca, em tudo quanto é lugar. Mas toma cuidado, né? Ó. Até ficar branquinho assim. Aí eu vinha e passava outra camada. Até tampar o branquinho ali.
Tem que ir pegando bastante produto, que parece que o pó vai pegando. E aí você passa de baixo pra cima e de cima pra baixo, tá? Já acho que deu uma encorpada. Vamos ver se vai dar muita diferença pro outro olho ali. Porque essa dica aqui eu vou dizer pra vocês. Deve ter uns 4 anos que eu não faço. Ó. Agora vamos passar no outro olho aqui. Porque também os produtos de make, gente, evoluíram muito nos últimos anos, né? A gente tinha umas máscaras extremamente ralas. Eu lembro que eu comprava máscara, tinha que comprar e deixar aberta, assim. Vocês lembram disso? Pra máscara dar uma secada. Hoje em dia, as máscaras já vêm super encorpadas. Não vi muita diferença não, vocês viram? Achou esse olho mais encorpado que esse, ó? Não sei, vamos passar mais pó. Aquelas 3 camadas. Normalmente é o que eu passo de máscara de cílio, 2, 3. Fazer a mesma coisa, passar embaixo, até ficar branco. Nossa, gente, eu fazia muito isso. Comenta aqui comigo algum truque que você fazia antigamente, que era muita moda antigamente, que ninguém mais faz. Caiu mais pó no meu rosto aqui em tudo. Deixa eu dar uma limpada aqui. Vamos lá para a 3ª camada. Essa forma é a forma que eu aplicava antigamente, tá, gente? Passava máscara, pó, máscara, pó, máscara, pó. Desse jeitinho que eu passei aqui. Comenta se você fazia desse jeito ou de outro jeito aqui embaixo também. Ou se você nunca fez isso, né? Marina, eu nunca nem tinha ouvido falar disso. Sempre que eu passo máscara, eu olho pra baixo, ó. Porque fica mais fácil você passar desde a raiz, ó. Gente, ficou bom, mas parece que tá ficando mais ralo aqui. Não sei, vamos passar aqui no outro agora, a 3ª camada. Parece que o que tá sem pó aderiu melhor. Porque é o que eu falei pra vocês, né? Hoje os produtos têm outra tecnologia. Às vezes ele nele mesmo consegue crescer mais que crescer em cima de um pó. E eu acho que foi isso mesmo, ó. Tem tecnologia filme essa máscara. Eu tava até aí pelotando aí. Gente, eu sinceramente... eu acho que a gente não deu sorte com os truques, não. Esse pó nos cílios... Antigamente, é o que eu falei pra vocês, eu acho que as máscaras tinham outra tecnologia e você dando essa engrossada, quando passava o pó, dava uma encorpada nela. Hoje, como elas já estão bem mais tecnológicas, ela nela mesma parece que deu mais efeito, ó. Esse lado aqui eu achei mais bonito que esse, ó. Qual lado você achou mais bonito? Comenta. Marina, achei o lado direito mais bonito ou achei o lado esquerdo mais bonito? Comenta. Ó, pra mim, esse truque do soro com pó compacto não vai dar certo, porque realmente você altera a cor do produto, depois que seca, o pó vai voltar à textura original dele, que é pó. Não vai virar uma pomada igual o produto da Kat Von D, não vai virar um creme, ele vai secar e vai virar um pó e vai tirar todo o efeito do soro. Isso aqui eu acho que vai ficar muito feio. Se você tem um pó compacto que tem mais cobertura, passa ele puro no rosto. E se você quiser que ele tenha uma aderência melhor, passa um hidratante mais potente por baixo, que ele vai aderir mais e vai grudar mais pó, né? Vai fazer mais cobertura. A dica do soro, como eu falei pra vocês em todos os artigos que eu li dos dermatologistas, ela funciona muito bem, mas pra finalizar a maquiagem, pra realmente tirar aquele efeito do pó, dar uma reavivada no iluminador, dar aquele negócio final, né? Aquela grudada final na maquiagem, mas não vai ajudar na duração, mas vai tirar o efeito do pó e funcionar como uma bruma legal. E sem contar que é um produto, gente, que ele é mais reconhecido pelo seu corpo, então não vai fazer mal nenhum e ainda vai dar aquela ajudada na maquiagem. Sobre essa dica do pó, nos cílios, eu acho que é o que eu falei pra vocês. Hoje em dia a tecnologia é outra e a gente não precisa encorpar a máscara, então não fez muita diferença. Não fez diferença mesmo, ó. Nem usaria. É isso, gente. Tá aqui os truques. Comenta quais truques vocês faziam antigamente, igual eu fazia também, que eu achei que o do pó ia dar um super efeito aqui, porque era uma técnica que eu usava muito. Hoje em dia já não presta mais. Você vê que realmente a maquiagem vem muito evoluindo, tanto a tecnologia, quanto as técnicas da gente, quanto o mercado. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Cheio de pó aqui. Comenta uma técnica que você viu aí que você quer que eu teste aqui no canal, que eu vou testar pra vocês se presta mesmo. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!